Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de maratona de lives com autores nacionais. Para quem vem acompanhando desde segunda-feira, aliás, desde a semana passada e retrasada, as lives agora acontecem diariamente. Então a gente vai continuar esse ritmo até sexta-feira, depois dá uma paradinha e só volta na outra segunda, tá? Nossa autora já entrou. Vamos bater papo? Vamos bater papo. Juliana, querida, vou enviar para você o convite. Aqui eu não consigo te enviar o convite, Juliana. Se você tiver no notebook, coloca no celular, tá? Que no notebook você não vai conseguir entrar. Me manda o convite, por gentileza, porque aqui eu não consigo te enviar. É porque no Instagram, gente, a gente não consegue entrar pelo computador, notebook, tablet, nada disso. Tem que ser pelo celular. E aí acaba que muitos escritores, né? Oi, Tásia, Fabrício, o pessoal que tá entrando. Você tá amando isso, né, Tásia? Ah, menina. Todo dia eu venho aqui encher o saco de vocês. Ai, ai. A nossa escritora provavelmente entrou pelo computador. E aí ela deu uma saída e vai voltar. Vai voltar no celular. Muito bem. O contista solitário, ele tá aqui falando, tô aqui só pra sentir o gostinho. Ah, muito bem, seja muito bem-vindo. Ai, ai, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente, tá? Vamos aguardar nossa escritora aí entrar, que ela deu uma saída, porque deve estar conectando no celular. Já já ela entra aí. Lembrando que o parceiro desse mês de julho é a revista literária O Book. Ai, ela entrou muito bem. Vamos lá. Juliana, você não consegue entrar. Que está dizendo que você não consegue participar. Ah, entrou! Oi, Monique, eu estava no computador. Querida, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você, Monique? Obrigada por me receber. Eu é que te agradeço por aceitar, passar esse tempinho com a gente para falar sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada a você, assim, obrigada por dar voz para nós, né, escritores nacionais. Obrigada pela tua iniciativa, pelo teu podcast, que é maravilhoso. Andei dando uma investigada por lá. Parabéns, parabéns por toda a tua iniciativa aí de dar voz para a gente. Muitíssimo obrigada. É a tua primeira live literária? Já fiz algumas, já fiz. Ah, então já está experiente, assim que é bom. Não, a gente nunca fica experiente, né, para dar live. Dá sempre um friozinho na barriga, né? É normal isso. Com certeza. Você é de qual lugar do Brasil? Olha, atualmente eu estou morando em São Paulo. Já faz 6 meses que eu estou em São Paulo, mas eu sou do Paraná, morei em Santa Catarina por um tempo e agora estou aqui em São Paulo. Estou assim, cada tempinho da minha vida eu fico no estado. Ai, que maravilha! Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, sim, mas é passeio, né? Fui turistar um pouco. Muito bem. Esse ano a gente vai ter Bienal aqui. Você pretende vir ou não? Ainda não sei, estou tentando ver se eu consigo ajeitar. Mas eu quero muito, 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 muito. Ai, que delícia! Se conseguir vir a Bienal, mande mensagem. Eu estarei lá no dia 2.
para receber o prêmio de destaque literário de 2023. Vou Olha ver só. todos os meus escritores que estarão lá. Eu não, né? O podcast, porque quem divulga é o podcast. Eu só sou o instrumento, mas eu estarei lá para ver os meus escritores também. Então, se você vier, mande mensagem, tá? Tá, joia. Obrigada, Monique. Pode deixar que eu mando sim. Me diz uma coisa, Juliana. Eu estou aqui com o seu livro A Lua Irritada. Você tem ele físico aí? Eu tenho ela aqui, Puxa, ela aqui é a Lua, e tenho o meu livro também, tá aqui. Ai, que capa linda! E Olha, esse boneco que você mostrou, ele é o quê? Ele é a Lua, não é isso? é uma pelúcia, né? Um fofucho aqui, ó. Meu gostoso. Que delícia, gente! Agora, a lua irritada que você mostrou aí, a capa, essa capa, menina. Você viu só? Olha isso, gente! Uhum. Capa linda! Tá maravilhosa essa capa. Me diz uma coisa, oi, Juliana, esse teu livro, A Lua Irritada, você publicou ele o quê? Esse ano, ano passado? Sim, esse ano. A Lua Irritada foi publicada esse ano. Foi em maio, né? Isso mesmo. Estou quase saindo do forno ainda, bebezinho, meu bebê. Bebezinho, gente! Sim. É o teu único livro publicado? Não, esse é o meu segundo livro e já tem dois no forno para esse segundo semestre. Você tá brincando e você já... Sim, Monique, eu tenho alguns, já tá tudo bem engrenadinho, né? Agora vai sair tudo assim um em cima do outro, porque eu já tenho muitos livros escritos e estão todos na gaveta, né? Essa coisa de escritora. É aquela vida corrida de professor e coordenador, eu tava, né, escola o tempo todo. E quem é de escola sabe que é corrido. Então ficou, estava tudo na gaveta e agora está saindo todos. Todos estão saindo. Eu estou muito feliz. Muito feliz porque os meus funcionários, acho que não tem nada melhor para o escritor do que isso, né? É verdade. Agora, você está me falando aí que é professora, né, coordenadora, você está à frente ali dessa atmosfera educacional, e aí também explora esse lado de escritora, produzindo vários livros com outros já... Menina, como é que você equilibra essa tua vida educacional, de direto ali com os alunos, e a tua vida de escritora? Como é que consegue fazer esse equilíbrio fluir muito bem? Olha, eu acho que, eu não sei, a Eva Fornari fala isso, né? Que às vezes ela tenta dormir e o personagem fica ali na cabeça. Me escreve, me cria, faz isso por mim, eu tô aqui, né? Eu já senti isso também. Eva Fornari, para mim, é uma das melhores escritoras, assim, né? Da minha área, que é a literatura infantil. Amo Eva Fornari, uma das escritoras que eu amo demais. E ela diz isso, e eu sinto isso também. Pode estar cansada, você se deita, e o sono não vem porque vem ali, olha, isso aqui dava uma história. Ah, isso aqui também dava uma história. Se eu juntar esse com esse, dá outra história. Meu Deus! Eu vou lá escrever. Aí desço e fico no computador um pouquinho e faço a história, pelo menos engrenar, para depois voltar nela. Né? Então é isso. Você também é escritora, acho que você sabe um pouquinho do que eu estou dizendo, né? Mas olha, eu fico louca com vocês, porque vocês trabalham fora, às vezes tem filho, às vezes tem marido, às vezes tem que cuidar do não sei o quê, e ainda assim produzem livros, às vezes 2, 3 livros por ano. Eu não tenho filho, eu não sou casada, a minha vida é voltada para a literatura, então é muito mais fácil eu conciliar, eu equilibrar. Mas eu vejo vocês nessa balança constante, gente. Mas para mim, olha, a minha situação é que os livros só existiram por conta dos filhos. Os filhos que impulsionaram, os filhos que trouxeram toda essa vontade de escrever, sabe? Então, assim, tenho 2, né? Tenho a Matu, que agora tem 15, mas tudo começou com ela, né? Quando ela tinha 6 anos. Ela que me instigou
ela que me instigou a entrar no mundinho de criatividade dela e inventar histórias para ela, e essas histórias ficaram tão boas de acordo com ela, que ela falou para mim um dia: mãe, essa história que você me contou dava um livro. E eu segui, né, escrevi e entreguei para uma editora, a editora mandou ver, falou: não, vamos lá. E Ai, que delícia. primeiro lançou a Cadeira Falante, que é o meu primeiro livro, agora está a Lua Irritada, o terceiro vai ser A Menina da Mão Errada, o quarto, assim vai, o quarto vai ser a Última. Meu Deus do céu, gente, é uma máquina de escrita. A Lua Irritada você publicou por qual editora? A Lua Irritada foi pela Azinha, a selo infantil da Asa da Literatura, né? É uma editora muito boa, né? Pelo menos eu tenho escutado coisas boas dela. É uma editora de Portugal, né? E está querendo aqui desbravar o Brasil, né? Eles estão investindo muito em escritores brasileiros. Então, eu estou muito contente com a editora, uma editora assim, muito atenciosa, né? Tudo que a gente precisa, eles estão ali, tem uma gama de gente trabalhando para eles bem grande. Então, estou feliz com a editora, bem bacana. Seus outros livros, você também pretende, esses que vão sair, pretende fazer por editora também ou vai fazer independente? Então, assim, eu fui lançando, né? Mandei e-mail para várias editoras, né? E eu recebi algumas propostas. Agora, com A Menina da Mão Errada, quem vai fazer todo o processo aí é a editora Caravana, que é uma editora de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Interessante. Outra editora também que está em ascensão no mercado. Agora, Juliana, você é escritora de livros infantis somente. Você não tem nenhum outro gênero publicado, não, né? Ou escrevendo. Eu tenho poesia, tenho contos, eu tenho livro infanto-juvenil também. Tem um que está sendo produzido agora que vai ser bem legal. Estou gostando bastante dessa história. Mas, assim, precisa de um pouco mais de tempo, né? Que é um livro mais extenso, então vai demorar um pouquinho mais. Ah, que delícia! Bom, a Lua Irritada, gente, como a gente já viu aí essa capa lindíssima, eu vou ler para vocês aqui a sinopse para inteirar vocês ainda mais sobre a história. E aí, Juliana, vou pedir para você mostrar novamente a capa para o pessoal enquanto eu leio a sinopse. Pode ser? Muito obrigada. Você já parou para pensar na razão da Lua ter 4 fases diferentes? Nesta história, nem sempre foi assim. Há muito tempo, a Lua ganhou um presente incrível, mas esse presente acabou fazendo mal para ela e a deixou muito irritada. Foi um grande aprendizado e, por causa disso, as fases apareceram. Embarque nesta leitura para entender o motivo de toda essa irritação da nossa amiga Lua. Ô, Juliana, você falou que essa história surgiu por causa da tua filha, não é isso? Isso. Conta pra gente como é que você escolheu a Lua, o que você queria com essa história e como que a Lua Irritada surgiu. Olha, Monique, a gente morava em Curitiba na época, né? E a gente gostava, assim, de brincar. Uma brincadeira que a Manu inventou. A Manu inventou tudo. A Manu com 6 aninhos, minha filha que hoje tem 15. E a gente pegava muito trânsito em Curitiba. A gente morava longe da escola, né? Do meu trabalho e da escola da Manu. Ela sempre estava comigo ali. Filho de professor é assim, né? Onde você trabalha, o aluno, o filho vai vir. E como a gente pegava muito tempo de trânsito, eu estava ali, né, naquela coisa de dirigir, trânsito, cabeça quente, e a Manuzinha ali atrás, né? A Manu assim, mãe, vamos brincar? Coisas de criança, né? Mãe, vamos brincar? Não, Manu, estou dirigindo, estou olhando o trânsito, estou, né? Aquela coisa de adulto. Adulto, criança, né? A adultice da pessoa ali. E a Manu, não, mãe, você pode dirigir, pode brincar comigo. Ah, Manu, pega um tablet, pega um celular, né? Coisa que a gente normalmente faz, adulto faz. Mas ela foi muito incisiva, assim, ela, não, mãe, eu quero brincar e vai ser uma brincadeira bem legal. Eu falo uma palavra e você inventa uma história que vem da sua cabeça. E depois você me fala uma palavra e eu invento uma história. E tudo começou assim, Monique. Ela falou a cadeira. A primeira palavra que ela falou, cadeira, e eu inventei a história da cadeira falante, que foi o meu primeiro livro.
E uma dessas aí a gente brigou e eu gostei de brincar. Aí eu entrei na brincadeira dela, entrei no ritmo dela e a gente fez disso um hábito. E foi um hábito muito gostoso. E isso foi a chave para me virar, para eu me tornar uma escritora de literatura infantil. Uma dessas viagens, né, uma dessas idas e vindas da escola, ela falou a palavra para mim, lua. Eu inventei daí a história da lua irritada e foi aí com a lua que ela me falou, mãe, essa história ficou tão boa que dava um livro. Né? E foi por isso que eu escrevi a história e coloquei no papel e tudo girou em torno aí dessa brincadeira nossa de criatividade. Que maravilha! Agora, você como educadora, como mãe, como escritora, é óbvio que você tenha um outro olhar, às vezes, que nós, principalmente que não somos mães, eu não sou mãe, a gente não tem. Principalmente quando a gente fala de leitura e o incentivo da leitura na infância. Então, assim, para você, qual é o papel dessa leitura, desse incentivo, dessa brincadeira ingênua que surgiu um livro já na formação, aí, nessa fase infantil, na formação infantil? Olha, Monique, acho que o mundo que a gente vive hoje até eu estou fazendo um vídeo hoje sobre isso, da importância do tédio mesmo para a criança. Né? Hoje em dia a gente quer colocar atividade, deixa a criança não pode ter tempo livre, deixa ela fazendo coisas. E, na verdade, o tédio, meu Deus, para uma criança, é ali que ela vai criar, é ali que ela vai se desenvolver. Né? Então, assim, ali, a Manu, naquele momento que ela não tinha nada que fazer, ela inventou essa brincadeira na hora ali, a gente começou a brincar e foi incrível. Né? E uma outra coisa maravilhosa para a criança, que assim, eu sempre fui estimulada também, que a minha mãe também era professora de português, né? E que eu estimulo muito os meus filhos é a leitura. A leitura te faz viajar para mundos, né, que você nunca imaginou, ela faz a tua criatividade correr solta, você imagina os personagens, você entra na história, você vira um personagem ali. Então, assim, acho que o poder de um livro é incrível, né? Então, a Manu e o Daniel, os meus filhos, sempre leram muito. Eu acho que porque eu e o meu marido também lemos, os avós leem, então é um ciclo, né? E é isso, eu acho que é muito importante que a criança leia muito para que ela desenvolva todo esse lado dela de realmente criar, né, de desbravar universos, mundos. Exatamente. Agora, escrever um livro infantil é muito diferente, por exemplo, da gente escrever um romance. A pegada é diferente, o público é outro, existem técnicas ali, inclusive para chamar a atenção do seu público infantil, né? Então, assim, como é que ao criar, por exemplo, a Lua, ou essa história que você nos traz aí, como que você criou esse personagem para poder ser... para poder, assim, chamar a atenção da criança e cativar ela na hora da leitura. Como é que isso foi esse teu processo de desenvolver essa história da Lua? Olha, eu acho assim que tem que chegar para o universo da criança, né? Isso é o mais importante. E a gente pega um fato concreto, que é a Lua no céu, e a Lua tem 4 fases, e a gente transforma isso em emoções, em sentimentos. O primeiro dele, irritado. Até eu estou me curtindo muito e me sentindo muito feliz por me sentir contadora de histórias também. Eu estou me vendo contadora, né? Então eu vou e conto a história. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou contar a história da Lua irritada é: você já ficou irritada? Né? Vocês estão irritados agora? Eu estou. Daí eu chego e estou muito irritada. Eu estou muito irritada hoje. Eu nem sei por que eu estou irritada. Pode ser por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí eu falo para eles, a Lua me mostrou uma coisa, a Lua me ensinou uma técnica de respiração. A Lua me falou o seguinte, que quando ela estava irritada daquele jeito, ela falou que, falavam para ela que tem que cheirar a florzinha e soprar a velhinha. 3 vezes. Então vamos lá, todo mundo comigo. Daí a criançada já faz, né? A última contação tinha 80 crianças. Foi o recorde. E vamos lá. Sopra a velhinha. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Aí eu consigo, todo mundo quietinho. E a próxima pergunta é: vocês já viram a Lua no céu?
Todo mundo já viu, já se relacionam, né? Qual que é a lua favorita? Que tipo de lua que tem? Uma contação de história, Monique, chegou um menino e falou assim, a lua banana, eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. A lua banana é minha favorita. É assim, então vamos falar sobre as fases da lua. Como é que elas surgiram, né? Aí fala da lua habitada, então acho que é isso que é o lúdico, é trazer a criança para dentro desse universo que você criou. Realmente, a escrita de uma literatura infantil é totalmente diferente de um romance. Né? Mas assim, naquele contexto ali, a gente tem que fazer com que a criança se sinta ali dentro, que ela sinta parte daquele universo que você criou. Ai, gente, que delícia. Eu acho isso um mega dom, tá, gente? Você usar a literatura para ensinar uma criança que é aquela fase de formação, que ela está absorvendo um monte de informação. Então, você instruir através da literatura, ensinar a criança a respirar através da literatura, coisa fenomenal isso. É maravilhoso. Monique, eu sou fascinada por livros que trazem essa profundidade dentro deles, né? Isso é incrível, é incrível. E, assim, 80 crianças, gente, eu consigo chegar na profundidade de algum livro que a gente lê, assim, falo, meu Deus, como que pode, em uma história tão curta, né, consegue chegar num nível de profundidade, de sabedoria, de ensinar a criança algo, para ela levar para a vida toda. Exatamente. Quantas páginas tem teu livro? A lua habitada, boa pergunta, vamos ver aqui. Ela tem 37 páginas. Eu estou vendo aqui que é óbvio, gente, o livro infantil precisa de cor, precisa de ilustração, precisa de dinâmica. Eu estou vendo aqui no livro da Juliana que ela teve uma ilustradora, a Sandra Schulz, é isso o nome dela? Isso, Você pode mostrar um pouquinho da ilustração interna do seu livro? Sim, Deixa eu te mostrar aqui. Peraí. Aqui. Ela era muito brilhante. E daí ela perdeu o brilho e toda a história acontece porque ela perdeu o brilho. Né? Aqui ela está na fase da redenção dela. Que ela realmente entendeu que a culpa era um pouco dela, não era só dos outros, que ela colocava a culpa nos outros. Sabe? Ai, gente, olha como tá esse livro. Ô, Juliana, depois você coloca nos comentários o @ da Sandra, se você souber, porque tem muita gente que pede indicação de ilustradoras, ilustradores, então sempre fica aí a indicação. Gente, a Sandra... É a Sandra Schulz. A Sandra Schulz é a super amiga curitibana. Na verdade, ela mora em Curitiba, mas ela é gaúcha. E ela ilustrou também o meu primeiro livro, A Cadeira Falante. É uma super amiga querida que está lá em Curitiba. Maravilha, parabéns pro trabalho dela. E aí não tem como a gente falar de ilustração sem a gente falar dessa capa. Como é que surgiu essa capa? Foi uma ideia sua em conjunto com a editora? Você simplesmente falou o que você queria e a editora produziu? Como é que ela nasceu? A capa nasceu junto com a Sandra, né? Quando a gente mandou para a editora, a gente já estava prontinha. A gente a Sandra que pensou, né? Pensou no formato, pensou, não, acho que o rostinho dela tem que ser, a capa tem que ser ela assim, nervosa, porque, né? Limitada mesmo, porque essa é toda a saga do livro. Então, essa foi a ideia. Quem desenvolveu a capa foi a Sandra Schulz. Que maravilha, gente! Todo o trabalho de ilustração em capa tá belíssimo. Eu botei o nome dela aí para vocês, tá, gente? Se vocês quiserem procurar no Instagram, enfim. Agora, Juliana, me diz uma coisa. Exatamente por ter uma pegada diferente ao produzir um livro infantil, qual é o teu maior desafio na hora de colocar no papel uma história que também seja lúdica, que ensine, que cative? Qual é o teu maior desafio ao escrever para crianças?
Olha, o maior desafio eu escrevi um livro, até eu mostrei para uma pessoa que eu amo, né? Porque, assim, nós, escritores, é bem bom a gente mostrar e trazer outras vozes. O que você acha, né? A gente faz sempre essa troca, né? E essa pessoa que eu gosto demais, eu disse, mas isso não é um livro para criança. Eu falei, ele é para criança. Né? Fernando Pessoa diz, né, que o livro tem que ser, qualquer livro pode ser para criança, né? Dependendo da. Esqueci até a fala do Fernando Pessoa, mas ele fala isso, ele fala da. Eu esqueci a fala dele, mas é uma fala que eu amo. Daqui a pouco eu vou lembrar a fala dele, do Fernando Pessoa. Mas é isso. E ela falou assim, mas esse livro não é para criança. Eu falei, mas como que não? Mas ele fala de um tema meio complicado, o tema de divórcio, separação, mas de uma forma lúdica, a criança tem o direito de saber também, né? E até minha última postagem, a penúltima postagem na minha página do Instagram foi desse livro que eu amo, da Regina Renault, que ela fala realmente sobre isso, sobre divórcio para crianças, né? Mas por que a literatura não pode ter isso? Se a criança sente isso, sofre isso na vida real, né? Não na família direta dela, mas algum caso de um parente. Então, por que não? Né? De uma forma lúdica, falar sobre assuntos complexos com a criança. Eu acho que é isso. É uma das coisas que eu tenho um pouco, né, de dificuldade ali. Muitas pessoas acham que a literatura infantil não pode abordar certos assuntos, né? Mas eu digo assim, que com cautela, com ludicidade, a gente pode. Você tocou num ponto bom aí, né? Porque a gente falou anteriormente que a literatura, ela ensina, ela ajuda uma criança num determinado momento, de modo lúdico, ela compreender as coisas que estão acontecendo. E o papel dos escritores infantis é fundamental, porque eles têm um tino diferente. Vocês têm um tino diferente. Eu não consigo passar para uma criança, que eu quero dizer, nem de forma lúdica, um determinado assunto. Isso requer um tino diferente. E aí entra o ponto que você falou ainda agora sobre educar, informar, conscientizar, o próprio exemplo da respiração. Você usou a literatura para ensinar os pequenininhos a respirar. Como é que você, como escritor infantil, equilibra essa questão da educação e diversão nos seus livros infantis? A criança, ela é muito corporal, Monique. Assim, em sala de aula, hoje em dia eu sou mais pro ensino médio, né? Mas, assim, anos e anos dando aula para criança e coordenando crianças. A criança é muito corporal. Você acha que a criança não está prestando atenção no que você está falando porque ela está pulando, ela está vendo, ela está olhando, mas se você, às vezes, perguntar alguma coisa, ela entende tudo, ela lembra de tudo. Né? Então, a criança fala pelo próprio corpo dela. Então, a gente tem que usar isso como uma ferramenta, a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Não é porque ela está conversando, que ela não está prestando atenção, porque ela é corporal. Né? Isso é uma das coisas que a gente não pode esquecer, porque a criança não vê o mundo conforme a gente vê, né? O mundo de adulto. A gente perdeu muito dessa magia, desse jeito de ver as coisas de formas diferentes. Pois é. Esse teu livro, A Lua Irritada, ele tem início, meio e fim? Ou você pretende aí fazer uma continuação da historinha? Ou para você não, Monique, já essa aí encerrou, agora vem outro projeto? Não, essa encerrou. Eu estou muito contente com o resultado, né? Até agora, sábado, eu vou estar na Livraria da Travessa, ali na minha família, aqui perto de moro. Ô, Juliana, o seu áudio tá indo e voltando. Eu não escutei nada que você falou agora. Melhorou? Acho que sei. Ah, tá. O livro terminou, A Lua Irritada, tem começo, meio e fim, né? Estou fazendo os últimos trabalhos de divulgação agora. Sábado eu estou na Livraria da Travessa, ali na minha família, fazendo mais uma contação, mais uma tarde de autógrafos. Tenho também mais uma livraria em São Paulo, que a gente vai fazer um trabalho lá. Mas agora estou ficando preparada para o próximo desafio, o próximo livro que está saindo aí. Ai, que maravilha. Depois você manda o banner, se você tiver,
desse encontro aí na Travessa, porque eu tenho muitas pessoas e seguidores de São Paulo, e de repente pode ir lá, levar, enfim. É um momento de contação de história, é isso? Isso, a gente faz a contação, faz a tarde de autógrafos, né? Faz algumas atividades. Legal. Compartilho lá nas minhas redes também para o pessoal se conectar. Tem gente, a Eliana tá falando que tá falhando, tá? O som da nossa escritora tá falhando. Mas não tem... Você tem fone? Aqui comigo não, mas eu tô bem fechadinha aqui, talvez seja a internet. Esteja com problema. Problema não, dá para ouvir. Não, dá para ouvir, dá para ver. Aqui às vezes falha, mas não tem problema. Agora, ô Juliana, conta pra gente o que a lua irritada trata. Qual é o assunto que você traz nesse livro para a criançada? A lua irritada trata sobre emoções, trata sobre a gente saber lidar com as emoções, porque para a criança é muito comum ela se irritar e não voltar daquele momento de irritação. Né? Ela não sabe fazer todo esse ciclo de respirar, de voltar, de se acalmar. Então, a lua irritada trata disso aí, de sentimentos, de controle dos sentimentos, de saber verbalizar, de falar o que está acontecendo, né? De respirar e elaborar a sua fala para você desenvolver aquilo e sair daquela situação de irritação. Acho que o foco maior da lua irritada é esse. Que maravilha! Agora, você acha que, por exemplo, se você produzir um livro, esse livro aí tem 40 e pouquinhas páginas, mas se você acha que se você produzir um livro um pouco maior, uma história mais longa, isso também prende os seus leitores mirins? Existe uma outra técnica numa história mais longa para você fixar eles na sua historinha ou não? Olha, eu acho que para a faixa etária ali que eu estou acostumada a escrever, eu acho que no máximo ali umas 50 páginas, né? Eu disse para você que eu estou escrevendo também um livro infanto-juvenil. Esse ali já está com quase 100 páginas, que é uma história do Pedro versus Peter. Esse está nascendo. É um brasileiro que tem uma amizade com um americano, né? Um Pedro e um Peter. Então, esse vai ser um livro infanto-juvenil. Esse aí vai ser um livro com uma pegada maior, né? Um pouco mais desenvolvido. Esse da Lua, qual é a faixa etária? O da Lua, até 10 anos. De 3 a 10 anos ali, ele serve bem. De 3 a 10 anos, gente. Então, já fica aí a dica para quem tem pequenininho em casa. Agora, ô Juliana, me fala uma coisa, produzindo tanto livro publicado por editoras, mais projetos chegando nesse semestre, como é que é o teu processo de escrita quando você produz um livro infantil? Você tem já um esqueleto formado, você já sabe qual é o tema que você vai abordar ludicamente, já tem nome dos seus personagens, já tem uma ideia da ilustração. Como é que funciona isso com você? Olha, tem 2 tipos de escritores, Monique. Tem um escritor arquiteto e um escritor jardineiro. Você já ouviu falar isso? Eu sou a jardineira. De repente eu estou ali, isso dá um... Meu Deus, eu preciso sair correndo e já colocar, às vezes até no meio da noite, né? Nossa, peraí, deixa eu pegar meu celular. De manhã eu trabalho nisso aqui, né? Nessa ideia. Então, eu acho que eu sou muito escritora jardineira, né? Eu tenho uma coisa na cabeça, eu vou lá, isso aqui vai dar um livro, eu vou escrever. É mais nesse sentido. Eu adorei esse nome, escritora jardineira. Sim, você nunca tinha ouvido? Escritores arquitetos e escritores jardineiros. Eu sou jardineira. Adorei isso, gente. Escritora jardineira, vou usar com os meus autores. Muito bem. Agora, título de livro infantil é muito bom também, né? A gente vê muito título curioso.
Como é que você escolhe os seus títulos dos livros, tanto para a meninada, né, de até 10 anos, quanto para infanto juvenil? Olha, eu acho que o título geralmente vem por último, né? Depois que você escreve a história toda, tá, que vai ser, como é que vai ser essa história? O terceiro livro que vai sair agora, eu fui abrir uma lata de leite condensado e eu sou canhota, né? E eu, abrindo a lata de leite condensado, eu pensei, poxa vida, eu já sofri tanto, muitas pessoas já falaram para mim, né? Nossa, você tem a letra bonita e mesmo assim você é canhota, que estranho, né? Você é canhota e mesmo assim tem a letra bonita. E eu abrindo a lata ali e pensando, nossa, lá, a escritora jardineira, isso dá um livro. E fui eu escrever o livro, né, que é o terceiro que vai sair agora. E escrevi as inúmeras situações ali que eu já vivenciei sendo canhota. Escrevi da minha mãe, que a minha mãe também era canhota, mas escreve com a mão direita, porque ela foi reprimida, né, na época dela, não aceitava. Diziam que era errado. Mas assim, falando do título, aí escrevi todo o livro, pensei, tá, como é que vai se chamar esse livro? Pronto, a menina da mão errada, né? Porque a menina da mão errada, porque, não sei, você não é canhota, mas os canhotos vão entender. No contexto escolar, o canhoto sofre um pouquinho. Eu tenho 2 sobrinhos que são canhotos e a minha mãe fala, tá errado, é com a outra mão. E aí a gente tem que interferir. Não está errado, não. Pode ser canhoto que não tem problema. Não, isso é defeito. Que defeito? Isso não é defeito nenhum, não. Pode ser. E, gente, canhoto tem letra bonita também, tá? Pelo amor de Deus. E não é errado. Então. Não é errado. Pelo amor de Deus. Ninguém escolhe também. No livro até fala da questão da palavra sinistra, né? Ah, você é sinistra. Poxa, eu sou sinistra, porque você ser canhoto, uma outra forma de falar canhoto é sinistro, né? Então, besteira, né, gente? Ai, ai. Agora me diz uma coisa, Juliana, você tá vendo aí, né, que a criançada está cada vez mais conectada com esse mundo digital. E esse mundo digital, do mesmo jeito que instrui, destrói. Porque muita coisa, principalmente nessa fase de formação. Como é que você, como educadora, como mãe, escritora, você vê essa relação direta com a literatura, com as crianças? Você acha que isso é algo positivo? Você acha que dá para equilibrar? Como é que você vê a relação da literatura com essa era digital na infância? Olha, excelente pergunta, Monique. Eu acho assim, nada radical, né? Tem um ditado alemão que diz não jogue o bebê com a água do banho, e é bem isso, né? Eu acho que a tecnologia está aí, as mídias estão aí, né? Mas a gente tem que ponderar, tem que pensar, né? A criança ela precisa realmente ter a rotina, ela precisa ter o tempo determinado para se usar um celular, para se usar um tablet. E o livro precisa, sim, né? No começo, a criança, até por conta do mundo que a gente vive hoje, ela não vai querer, mas depois que ela sentir gosto por aquilo, ela vai entender que aquilo lá é bom, né? É maravilhoso para ela. E como é que ela vai entender isso? Pelo exemplo. Não tem outro jeito, né? Se o pai e a mãe lê, se o pai e a mãe levam um livro para a cama, lê um pouquinho, tem aquele momento aconchegante com a criança, né? Eu leio para meu filho toda noite. A gente deita na cama junto e a gente lê. Eu fiz isso com a minha filha também, né? E ele né? Tudo bem, ele não tem o celular próprio dele ainda, né? Mas ele tem um celular sem alma, que é aquele celularzinho só com uns joguinhos. O celular sem alma. E ele tem um tempinho dentro do celular, tudo bem, né? Não tem problema com isso. Mas tem que ter o livro, tem que ter esse momento dele, ter o tédio de não fazer nada, de criatividade, de pensar, elaborar e curtir a infância, né?
Muito bem, isso é muito importante também. Agora, será que a gente pode falar um pouquinho sobre o seu próximo lançamento? Ou você Claro, ainda não quer falar sobre ele, quer deixar mais para frente? podemos falar sim. Que delícia! Qual é a previsão do seu próximo lançamento? O que que vem por aí? É infantil, é infanto-juvenil? Do que se trata? Olha, outubro, A Menina da Mão Errada. Esse aí que eu estou muito feliz, muito ansiosa, que é A Menina da Mão Errada. Vamos falar um pouquinho sobre canhotismo. Eu nunca ouvi um outro livro infantil que fale sobre canhotismo. Eu até dei uma procurada, nunca vi. Então, A Menina da Mão Errada chega em outubro, pela Caravana. Vamos ter o Vou Te Guardar da Chuva, que é um livro imagem, né, que a gente está vendo ali com Joinville. Uma outra editora que é a Editora Areia, uma editora muito maravilhosa, com o Jura Arruda, um querido. A gente está vendo também ali para fazer o lançamento do Vou Te Guardar da Chuva também nesse semestre. O Vou Te Guardar da Chuva é um livro que fala só pelas imagens, né? Um livro muito poético e as ilustrações são de um curitibano também, que é o Beto Ilustrador, maravilhoso, recomendo olharem o trabalho dele, Beto Ilustrador, incrível, tem um site maravilhoso. E ele fez as ilustrações para mim do Vou Te Guardar da Chuva, que é muito poético. E eu estou muito feliz com o Vou Te Guardar da Chuva também. Então, 2 livros nesse próximo semestre. A Menina da Mão Errada e o Vou Te Guardar da Chuva. Ai, gente, que delícia! Nos comunique, hein? Para que a gente possa compartilhar seus próximos lançamentos. Senão os leitores, seguidores e ouvintes papam mosca aí com a gente. Agora, Juliana, tem algum livro que você gostaria de ter escrito? Ai, nossa, são tantos, meu Deus, eu fico olhando os da Eva Fornari, eu olho e falo assim, meu Deus, como essa mulher é criativa, gente. Eu queria ter tido essa ideia. E ela, assim, ela é uma escritora completa, né? Porque ela escreve, ela cria os personagens, ela cria o desenho do personagem, ela faz as ilustrações dela, então Eva Fornari é um pacote completo. E muitas das histórias dela, assim, eu fico abismada com tanta, aquela coisa, jorrando criatividade. Adoro. São muitos os livros que eu queria ter escrito. Meu Deus, eu tô com um aqui que é até um dos livros que ganhou como melhor livro do ano, que é esse aqui, O Ser o que se é, do Daniel Conde e do Pedroca Monteiro. Esse aqui, ai, que livro lindo, maravilhoso, um livro que fala sobre liberdade, né? Sobre você ser o que você quer ser. E é maravilhoso esse livro também. Então, são tantos livros maravilhosos nesse mundo, né? Vou pegar esse, já vou separar na minha lista. Ser o que é. O que se é, esse livro aqui, ó, vale muito a pena. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Lindo De livro. A capa tá linda, né, gente? Tá linda essa capa. Estou divulgando já, Daniel Conde, que é um ilustrador do Brasil. Tá aí, indicação de livro, muito bem. Agora, Juliana, me diz uma coisa, qual é o seu principal objetivo quando você escreve um livro infantil, quando você escreve para as crianças? Qual é a mensagem que você quer passar através da tua escrita? Olha, a mensagem que eu quero passar é realmente assim, acrescentar para uma infância mais feliz, para crianças mais felizes, né? Trazer que esse livro não seja só lido, mas que ele seja desfrutado com os pais, com a criança, para que a criança consiga fazer com que a vida dela fique mais significativa de alguma forma, né? Como eu te falei ali da respiração. Tá, é um livrinho, é um livro, tá, mas o que ele traz? O que eu fico na minha vida com essa mensagem, né? O que traz para minha infância? O que me faz crescer como pessoa? Né? O adulto lendo para a criança, o que ele vai trazer de mensagem também? Porque o livro é para a criança, mas também é para o adulto que lê para a criança, né? Qual é a mensagem que fica? Então, acho que é isso. A mensagem que fica. Muito bem. Quem quiser comprar os teus livros,
aonde eles estão à venda, consegue autografado com você, tá em blog, tem digital, é só físico, como é que tá isso? Ele é físico, né? Ele está em todas as plataformas aí de compra online, né? Ele está na Livraria da Travessa também, então pode comprar por lá. E posso fazer um videozinho ali de se for para uma criança com o maior carinho, né? Segura o livro e fala assim: oi, Matheus! Oi, Murilo! Oi, daqui, ó! Faço um videozinho para a criança, para qualquer lugar. E quem tiver por São Paulo, né? No sábado, posso fazer também a dedicatória física lá na Travessa. Olha que maravilha! Qual é o teu Instagram? Escritora Juliana Monteiro, bem facinho. Bem facinho, escritora Juliana Monteiro. Eu vou marcar a autora aqui na live, então não se preocupem, vou colocar ela como colaboradora. Vocês vão poder assistir tanto no feed dela, quanto no meu Instagram também. E claro, a entrevista vai para o Spotify, para a Amazon Music, canal do YouTube. Do livro Não Me Livro. Juliana, o que os leitores e os papais e mamães dos leitores podem esperar nos seus próximos lançamentos? Olha, pode esperar muitos personagens que vão trazer mensagem, né? Muitas histórias. Eu gosto de deixar esse lado poético muito vivo ali, né? Muitas situações em que eles vão poder conversar com os filhos e trocar experiências e trocar situações que vão fazer de crescimento mesmo, né? Fazer a criança crescer, pensar, se entender, porque criança precisa da gente para se entender. Ela é um ser informação, né? Então, eu acho que eu respeito muito isso. Eu procuro respeitar muito isso nas minhas escritas, né? Respeitar a criança como ser informação. E é isso, os pais, as crianças vão ter isso muito nítido nos meus livros, né? O respeito pelo ser informação. Que coisa boa! Qual é o conselho que você dá para autores que querem escrever livros infantis? Leia muito livro infantil. Eu fiz um curso na Doméstica com a Emília Nunes, maravilhosa também, uma escritora baiana, escritora infantil baiana, e ela diz isso, ela diz assim: agora você vai pegar um livro infantil, você não vai só olhar, ah, que legal, não, você vai olhar ilustrador tal, editora tal, você vai olhar e vai fazer um raio-x do livro. Você vai começar a marcar que tipo de ilustração que você gosta, o que te representa mais, e começar a seguir esses ilustradores, começar a seguir os escritores que você se identifica mais, né? Para começar a criar a sua voz, começar a criar a maneira que você quer realmente deixar registrado, né, o seu livro. Muito bem, dica de ouro de quem escreve livro infantil. Ai, que delícia, Juliana. Eu acho que a gente podia ficar pelo menos mais 1h30 falando de literatura infantil. Bora! Mas deixa eu perguntar uma coisa, já que você me perguntou tanta coisa. Da onde vem a inspiração para esse nome incrível do seu livro? Uhum. Eu ia explodir a pandemia, na verdade. Explodiu, né? E eu me vi dentro de casa. E eu falei, e agora? E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei fora, agitada, tinha vida. E de repente um silêncio na minha vida. Uma escuridão, um isolamento. E eu falei, e agora? E aí eu comecei a ver amigas perdendo, pessoas, familiares, e aquilo me causava um mal. E eu falei, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que eu não conheço, para levar um pouco de alegria para essas pessoas, para que elas não enlouqueçam.
E aí eu sempre, né, sempre escrevi muito, sempre li muito, e nunca tinha pensado em usar a leitura para expandir, Eu nunca fui, olha, eu tô lendo aqui, lê tão bem. Não, eu nunca fiz isso. Mas aí eu estava deitado, olhando para o teto, falei assim, se eu tivesse que ficar sem alguma coisa hoje, o que que eu não poderia não ter, assim, né? O que que não poderia me faltar? Livros. É óbvio, todos os... Tem um monte de coisa. Mas, assim, o que que não pode faltar no momento? Livros. Livro, o que que eu posso fazer com o livro? Como é que eu posso usar o livro para levar as pessoas? Podcast. E aí eu comecei a escutar o podcast do Antônio Fagundes. E eu fiquei apaixonada como ele levava a literatura para as pessoas através do podcast, contando histórias. E eu sempre fui boa em comunicação. Eu sempre trabalhei com comunicação. Mas o podcast estava bombando. Todo mundo estava fazendo podcast, porque não precisava estar na rua, enfim. Falei, cara, eu vou fazer um podcast. E aí eu comecei a fazer um canal onde eu falava sobre as minhas leituras favoritas. E eu falei, tá faltando um nome. O que que eu não posso? O que que não pode faltar na minha vida? Livro. Do livro eu não fico, do livro não dá, do livro não me livro, não me livro do livro não me livro, do livro não me livro. E aí eu montei, eu falei, eu fico arrepiada até hoje, só de falar. E aí eu falei, do livro não me livro. E aí começou, o negócio abriu, parece que abriu um portal. Que eu comecei, eu falei, o que que eu posso fazer com a literatura? Eu não quero mais só falar sobre o que eu leio. Deixa eu usar as redes sociais. Não era ativa na rede social. Entrei no Instagram, falei assim, matar um monte de gente escrevendo. O que está acontecendo? Vou estudar. Comecei a estudar o mercado editorial. Comecei a ver o que estava bombando e comecei a ver muita gente precisando de divulgação. E aí começou a minha trajetória dentro da literatura através do podcast, a divulgação. E aí acabou. Vieram prêmios, vieram vários outros. Ano passado foi prêmio do reconhecimento do podcast de divulgação nacional no Louvre, em Paris. Esse ano vai ser na Bienal. E aí as coisas começaram e não parei mais. Quer dizer, a pandemia veio, ficou. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. A pandemia transformou tudo. E aí eu montei o projeto e conheci centenas de pessoas maravilhosas que escrevem. Você é uma delas. Olha que maravilha. Mas eu falei no começo, Monique. Obrigada pela voz, né? Porque é realmente isso. É uma situação assim que a gente tem voz para falar dos nossos projetos, das nossas essências, né? De tudo que a gente tem de inspiração. E sinto maravilhada pelo teu trabalho. Muito obrigada. Incrível. Eu é que agradeço. E aí, é isso. Eu acho que quando é energia, né? A gente dá, a gente recebe, a gente divulga, a gente abre, a gente conhece, a gente lê. Leitura, gente, leiam sempre. A leitura muda a vida de vocês. Mudam. Muito bem. Juliana, querida, só te agradecer por esse tempo, esse bate-papo maravilhoso. Sei que eu desejo todo o sucesso do mundo e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. E todo o sucesso do mundo para você também, que você merece. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que amanhã eu volto a partir de 1h30 da tarde com mais bate-papo. Ju, um beijo, amor. Obrigada. Até mais. Boa noite.